A janela de transferências do futebol brasileiro só será reaberta em janeiro de 2026, mas, mesmo assim, o mercado já começa a se agitar com especulações e rumores sobre possíveis reforços. Um dos nomes que voltou a ganhar espaço nos bastidores foi o de Guilherme Arana, lateral esquerdo do Atlético Mineiro. Nos últimos dias, surgiu a informação de que o Corinthians estaria interessado em repatriar o jogador, aproveitando o momento conturbado vivido pelo atleta em Belo Horizonte. Não é a primeira vez que o Timão tenta viabilizar a volta de Arana. Em pelo menos 2 janelas anteriores, houve conversas entre os clubes, mas o negócio nunca avançou por conta da resistência do Atlético em negociar uma de suas principais peças, constantemente lembrado em convocações da seleção brasileira. O cenário atual, porém, é diferente. Arana atravessa uma fase bastante delicada, seu rendimento caiu, parte da torcida passou a criticá-lo com mais frequência, e até mesmo sua titularidade está sob ameaça com a ascensão de Caio Paulista. Para agravar, notícias de bastidores indicam que o lateral tem demonstrado certa falta de comprometimento no dia a dia do Galo, justamente em um período de crise técnica e resultados ruins. O Atlético, vale lembrar, faz o pior retorno do campeonato e até corre risco de rebaixamento, o que aumenta a pressão sobre o elenco. Ainda assim, uma transferência para o Corinthians é considerada improvável neste momento. O maior obstáculo para qualquer contratação, de fato, é financeiro. O Corinthians está impedido de registrar novos jogadores até quitar dívidas que somam cerca de 85 milhões de reais impostas pela Corte Arbitral do Esporte. Desse valor, 41 milhões de reais dizem respeito ao caso envolvendo o zagueiro Félix Torres, com o Santos Laguna, enquanto outros 44 milhões de reais estão ligados ao processo movido por Matias Rojas. Somente após resolver essas pendências o clube voltará a ter liberdade para atuar no mercado. Além disso, o valor de Arana está longe de ser acessível. O lateral é avaliado em torno de 8 milhões de euros, embora, em negociações anteriores, o Atlético Mineiro tenha feito uma pedida ainda maior, próxima de 13 milhões de euros. E mesmo que a situação atual do jogador possa reduzir a exigência, o investimento continuaria sendo considerado alto para o Corinthians. Outro fator que torna a negociação pouco provável é o momento dos atuais laterais do elenco alvinegro. Matheus Bidu e Argeleri vivem boa fase e contam com o respaldo da comissão técnica, o que reduz a urgência por um reforço imediato na posição. Dessa forma, embora o nome de Arana volte a circular como possível reforço, a chance de um acordo no curto prazo é mínima. Para o Corinthians, antes de pensar em grandes contratações, será necessário reorganizar a casa, quitar dívidas e recuperar fôlego financeiro. Já para o jogador, resta a missão de reencontrar seu futebol no Atlético Mineiro e afastar as críticas que hoje ameaçam sua trajetória no clube. De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Samir Carvalho, o Corinthians tem se movimentado de maneira intensa nos bastidores em busca de novas estratégias para aumentar suas receitas e reforçar o caixa do clube. A diretoria alvinegra estuda diferentes propostas de patrocínio e negociações comerciais que possam elevar o patamar financeiro da instituição, garantindo maior competitividade tanto dentro quanto fora de campo. Atualmente, o clube mantém contrato com a Esportes da Sorte, sua patrocinadora master, que rende aproximadamente 103 milhões de reais por temporada. Apesar desse valor expressivo, o presidente Osmar Stabile tem planos mais ousados. A meta é estruturar um pacote que possa render algo em torno de 270 milhões de reais por ano, somando o valor de um novo patrocínio master na camisa com os naming rights da Neoquímica Arena. Dentro desse contexto, segundo revelou o jornalista, a Betano desponta como uma das empresas mais interessadas nesse novo projeto comercial. A casa de apostas já teria, inclusive, formalizado uma proposta ao clube. Em contrapartida, a Esportes da Sorte foi notificada oficialmente, como previsto em contrato, detém o direito de preferência, podendo igualar a oferta apresentada pela concorrente caso queira permanecer como parceira principal do Corinthians. Outro ponto que gera tensão e possíveis obstáculos envolve o contrato dos naming rights da Arena, firmado com a Hypera Pharma, atual detentora do nome comercial Neoquímica Arena. O acordo prevê o pagamento de cerca de 15 milhões de reais anuais, mas existe uma divergência significativa em relação à multa por rescisão antecipada. Enquanto a Hypera alega que a penalidade estipulada é de 90 milhões de reais, a diretoria corintiana sustenta que esse valor seria consideravelmente menor, o que abre espaço para discussões jurídicas e possíveis renegociações. Até o momento, não há uma definição clara sobre o desfecho dessa disputa contratual, que deve ter impacto direto nos rumos financeiros do clube. A forma como esse imbróglio será resolvido poderá influenciar não apenas a entrada de novos patrocinadores, mas também a valorização da marca Corinthians no mercado esportivo. Félix Torres pode estar se aproximando de sua reta final como atleta do Corinthians. O zagueiro equatoriano, de 27 anos, deve ser negociado na próxima janela de transferências, em um movimento que envolve tanto fatores técnicos quanto financeiros. Tanto a diretoria alvinegra quanto o staff do jogador já tratam a saída como uma possibilidade concreta, e empréstimos foram descartados desde o início.
Contratado em janeiro de 2024, vindo do Santos Laguna, do México, Torres rapidamente assumiu posição de titular e esteve presente em grande parte das partidas disputadas pelo Timão desde então. A cúpula corintiana, no entanto, busca agora reduzir os prejuízos de sua aquisição. O clube investiu 6,5 milhões de dólares para comprá-lo, mas acabou sendo condenado pela FIFA a desembolsar mais 6 milhões referentes a pendências de negociação, valor que ainda está sendo contestado pelo Corinthians junto ao Tribunal Arbitral do Esporte. O mercado já demonstra interesse concreto no defensor, e a MLS dos Estados Unidos surge como um destino viável. Ainda assim, uma transferência não se concretizou na última janela porque o Corinthians não teria tempo hábil para encontrar um substituto imediato para o setor defensivo. Outro ponto que pesa na análise é o alto custo do atleta. Com contrato até dezembro de 2027, Torres tem um valor estimado de 38,9 milhões de reais em salários e encargos até o fim do vínculo, o que o coloca como o segundo jogador mais caro do elenco. Desde sua chegada, ele participou de 70 jogos, em um total de 104 compromissos disputados pelo clube, e balançou as redes uma vez. Apesar da regularidade em campo, o equatoriano também protagonizou momentos de turbulência na temporada, como as expulsões na final do Campeonato Paulista e na Copa Sul-Americana, contra o Racing. Mesmo assim, segue sendo considerado peça importante no elenco,